E o HCTR, hein? Mais um vídeo sobre esse cara. Esse foi o fundo aí que teve um resultado em março bem interessante. Então, a gente vai comentar um pouquinho aí, mais uma vez, sobre esse cara aqui no vídeo de hoje. Mas antes, quero pedir para você dar aquela força marota aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nada, clica aí no sininho. E se você tiver interesse na minha assessoria, vou deixar o link aqui para o meu Instagram na descrição do vídeo. Me chama lá, me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido a assessoria, a gente avança. Beleza? Galera, então vamos lá. Após maior dividendo em 7 meses, HCTR sobe 21% e tem melhor desempenho de março. Gente, HCTR foi o fundo que mais valorizou em março. Beleza? E aí o fundo, o subtítulo da matéria, né? O fundo que mais subiu em fevereiro, o XPPR, teve queda ali de quase 10% em março. Então, galera, a gente teve aqui o HCTR entregando uma valorização de mais de 21%, tá? No mês de março, e muito disso puxado, tá? Muito disso puxado. No momento que eu estou gravando aqui, o fundo teve uma queda de 1%, cotado ali a 34, 39. E aí muito dessa valorização se deve em função do quê? Os dividendos, tá? O fundo anunciou um dividendo maior em março, tá? Ele pagou um dividendo maior em março, desculpa. Então, ele teve ali um pagamento de quase 40 centavos por cota, tá? A gente vê aqui um crescimento em relação aos últimos pagamentos. Tá, o fundo mantinha ali na ordem de 50 centavos em 2023, ali até agosto. Teve uma queda para 17 centavos em setembro, e aí o fundo caiu mais ainda. Depois o fundo deu uma retomada para 27, 34, 34. Era o patamar que o fundo vinha mantendo ali, 34. E aí o fundo anunciou quase 39 centavos por cota em março. Ele pagou isso em março, beleza? E daí o mercado acabou colocando uma expectativa bastante positiva sobre esse fundo, tá? O que é importante, galera, e vale a pena a gente até abrir o relatório gerencial. O que é importante comentar? A gente tem aqui um fundo com bastante desafio para enfrentar, com bastante coisa para poder superar, tá? Para ele voltar para o patamar de R$100, o fundo tem que subir mais de 150%. Já fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Tem aqui várias novelas rolando sobre o HCTR, é a inadimplência lá do Gramado Parks, é o possível conflito de interesses envolvendo a gestora e a securitizadora, agora a nova que está rolando, nova não, já tem um tempinho já, fiz até um vídeo sobre isso que está rolando, a gente tem grupo no WhatsApp de reunião ali de cotistas, vários cotistas do HCTR, o Tord também passando por isso, Deva, os cotistas se reunindo em grupos para poder levantar o máximo de cotistas possíveis ali para superar aquele mínimo de 5% estabelecido pela CVM, para poder juntar ali e convocar uma assembleia para propor a troca da gestão. Então tem um monte de coisa acontecendo, balanços anteriores do HCTR que não foram aprovados pela auditoria independente por conta da complexidade envolvendo os números. Então assim, o cenário aqui é realmente bastante caótico, tá? Então, qual que é o ponto diante de tudo isso aqui que eu falei? Por mais que a gente tenha ali um fundo que se valorizou pra caramba, que teve um aumento de dividendos, a gente tem outros vários aspectos rolando aqui. Então a gente precisa olhar para isso e entender, cara, é um fundo high yield, até na página 3 aqui o HCTR comenta isso, ele é um fundo high yield, então ele monta operações de risco mais elevado visando pagar maiores dividendos. Foi assim lá atrás, quando estava tudo rodando bem, só que depois começou a degringolar e desde então o fundo tem conseguido ir ladeira abaixo. Esse é o ponto, né? Então faz um voo de galinha, sobe, depois cai. No mês de outubro do ano passado, o fundo acabou valorizando bastante, bateu ali 40 e poucos reais, depois que saiu a notícia da renegociação das dívidas do Gramado Parks, mas depois o fundo veio corrigindo, bateu abaixo de 30. Tá? Então é um fundo high yield, é um fundo que corre
monta uma carteira mais arriscada para pagar mais dividendos, porém tem todas essas nuances que eu comentei mais cedo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão da DRE contábil, tá? Fluxo de caixa. A gente vê aqui, tá, que o fundo tem feito distribuições ali um pouco acima do que ele está tendo de resultado, tá? Então, no mês de fevereiro, ele fez uma distribuição menor do que o que ele teve de caixa, tá? Então, o fundo guardou um pouquinho de caixa aqui. Quando a gente olha os outros meses, a gente vê que o fundo queimou caixa para poder manter o dividendo na casa de 34 centavos. Aqui nessa última distribuição, ele guardou um pouquinho, ele fez um pouco ali de caixa, beleza? Então, ponto aqui interessante. E também é válido comentar o seguinte, tá? O HCTR, ele é um fundo que está majoritariamente exposto em inflação. E aí, se a inflação começa a subir, eu tenho correção monetária maior, naturalmente, tá? Eu vou ter ali um dividendo maior por conta de correção monetária, tá? Inclusive, é até o que a gente observa aqui na tabela de DRE contábil, tá? Então, quando a gente olha ao longo dos meses, tá? Principalmente de dezembro para frente, a gente vê uma correção monetária maior, tá? Justamente porque a gente teve uma inflação mais alta, então a gente acabou tendo ali uma correção monetária maior e naturalmente isso acaba também refletindo no dividendo que vai ser pago, tá? Então, quando a gente tinha, por exemplo, inflação lá em 2022 batendo 1 e tantos por cento, tá? Era muito comum a gente ver fundos de papel pagar mais de 1,5% de dividendo de yield mensal, justamente porque correção monetária maior, porque a inflação estava mais alta, então a gente acabava tendo ali uma distribuição mais alta. Beleza? Aqui a gente tem a rentabilidade da carteira, a gente vê que a maior parte da carteira aqui está exposto em crissênio, nível de risco mais elevado, tá? Aqui a gente tem a distribuição geográfica do fundo e aqui a gente entra na questão da carteira de crédito. Beleza? Como que está a carteira de crédito? Então, boa parte aqui da carteira ou está em waiver, ou está em negociação, tá? Renegociação das dívidas, tá? Pouquíssimos ativos aqui estão totalmente adimplentes, tá? Aqui o gráfico classifica como adimplente, mas não é adimplente. O waiver é suspensão de pagamento para renegociação. Então, você não tem adimplência, você tem uma suspensão de pagamento. Então, aqui não seria bem um waiver, não seria bem uma adimplência. Aqui a gente está em negociação, está suspenso. O waiver é basicamente isso, é suspensão de pagamento para que você tenha ali uma renegociação das dívidas. Então isso não é uma adimplência, isso é uma suspensão de pagamento, é diferente. Beleza? Então a maior parte da carteira aqui em waiver ou em negociação, poucos ativos que estão de fato ali 100% adimplentes. Beleza? Então, tudo isso é o que tem acontecido aqui no HCTR. Então, bacana, o fundo teve sim uma boa valorização em março, foi o que mais valorizou em março, tá? Porém, é válido comentar sobre todos esses aspectos, tá? O fundo estava ali, não teve balanço aprovado de alguns anos para trás por conta da complexidade das movimentações. Tá rolando um movimento de cotistas para poder trocar a gestora, tem possível conflito de interesses, tem aqui risco de imagem, obviamente, o fundo está com uma imagem realmente muito arranhada no mercado. Então, são muitas incógnitas, muitas incertezas envolvendo o HCTR. Então, legal, valorizou. O caminho para voltar ali para R$100 ele é bem extenso, tá? Ele precisa subir muito ainda para poder voltar para o patamar. Se vai voltar, eu tenho as minhas dúvidas, sendo muito sincero. Para mim é um fundo que tá ali e tal, mas se de fato houver troca da gestão, como o grupo do WhatsApp está propondo, o desafio aqui vai ser grande, tá? No curto prazo, não vejo esse cara melhorando. Vamos ver como é que todas essas novelas envolvendo o HCTR, como elas vão se desdobrar. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, comentar um pouquinho sobre mais essa notícia, comentar um pouco sobre esse fundo, como é que tem sido, como é que ele tem rodado, tá?
tá? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz no início do vídeo, deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se você tiver interesse na minha assessoria, manda uma mensagem que a gente conversa. Combinado? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.